primeiro capítulo, Lucas capítulo 1, nos fala de Zacarias, o pai de João Batista, o qual teve a sua oração respondida, né, irmãos? E vamos meditar nessa noite acerca disso, a oração respondida, a oração que Deus respondeu, trazendo alegria, trazendo paz, regozijo ao coração do seu servo. O nosso Deus é o Deus poderoso que responde à oração. Lucas capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim: nos dias de Herodes, o rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade. Aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia do lado de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Amém? Querido Deus, amado Pai, a tua palavra nos conforta, nos consola, porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra é vida. E temos nesta noite um encontro com a tua palavra, Senhor. Poderoso Deus, venha encher-nos de força, venha renovar as nossas vidas, venha multiplicar a nossa fé, a nossa esperança. Coloco tudo diante de ti, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar em nome de Jesus. Muito bem, então o texto que lemos, irmãos, fala de uma oração respondida do servo do Senhor. Ele era um sacerdote e ele servia ao Senhor com fidelidade. O texto sagrado diz que eles eram justos, tanto ele quanto a sua esposa. Eles eram justos e irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles eram servo de Deus. Zacarias estava no seu ofício, trabalhando, servindo ao Senhor, mas ele tinha diante de Deus um desejo que ele havia posto. A Bíblia diz que eles eram velhos e não tinham filhos. E o anjo, ao chegar no setor em que ele estava, perto do incenso, exercendo o seu ministério, trabalhando com responsabilidade, com fidelidade, com temor e com muito amor, né? Dele se aproxima o anjo do Senhor para trazer uma grande notícia, uma notícia maravilhosa. E disse a ele: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Aleluia! Então, meus irmãos, o que eu quero dizer através dessa mensagem, o que Deus nos ensina através dessa mensagem: existem muitas orações que Deus responde no ato. Existem orações que Deus não responde logo em seguida, mas demora tempo para responder, que é o caso aqui de Zacarias. Eu acredito que muitos anos ele vinha orando, muitos e muitos anos. Ele era servo de Deus, ele era sacerdote de Deus, e ele e a sua esposa, eles não tinham filhos, e eles tinham um desejo de ter filhos, abraçar, carregar um filho, e eles não tinham. Mas mesmo assim, irmãos, eles estavam lá no seu turno, trabalhando, servindo a Deus, né? Crendo em Deus e esperando na promessa de Deus, porque Deus é fiel em todas as suas promessas. Deus não falha.
Ele colocou diante de Deus, ele tinha um desejo muito grande. Pela resposta que o anjo dá para ele, nós entendemos que ele vinha pedindo a Deus um filho. Ele tinha esse desejo, e esse desejo estava diante de Deus. Quem sabe há muitos anos, a Bíblia diz que eles eram velhos. Quem sabe lá atrás, no início do seu ministério, quando eles se uniram, quando casaram, né? Mas a Bíblia diz que ela, Isabel, era estéril, ela não podia ter filho. E eles colocaram esta causa impossível diante de Deus. Uma mulher estéril não pode ter filho, não é? Então, mas eles mesmo assim, eles creram que Deus faria do impossível ser possível, o impossível se tornar possível. Isto é fé. Eles estavam crendo, orando, unidos, talvez de mãos dadas, apresentando a Deus a sua causa, dizendo: Deus, nos presenteie com um filho, nós queremos ter um filho, Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que o anjo do Senhor foi até ele estava trabalhando, ele estava cumprindo o seu ministério. Então, isso aqui é um ensinamento para nós, irmãos. Mesmo quando as promessas de Deus ainda não se cumprem na nossa vida, nós não podemos parar, não podemos deixar de fazer o que estamos fazendo para Deus. Porque Deus não respondeu já a nossa oração, isso não significa que Ele não irá responder. Não significa que Ele não irá responder. Ele vai responder, mas na hora dele, no tempo dele. Por isso nós temos que, como Zacarias, esperar com paciência na promessa de Deus, nas promessas de Deus. Então o anjo vem, se apresenta a ele e diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, a quem colocarás o nome de João. Ele em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão no seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Veja só que promessa, né? Uma promessa para quem espera em Deus. Eles estavam pedindo um filho, não é? Para Deus, e Deus já havia ouvido esta oração, mas Deus iria dar no tempo certo, estava preparando João Batista, não é? Todos nós conhecemos o precursor de Jesus. Ele veio para anteceder o caminho do Senhor, e ele foi muito grande mesmo, conforme a profecia. Jesus disse que ninguém houve na terra, nascido de mulher, tão grande, tão especial como João Batista. E esse foi o presente que Deus deu para aquele que esperou com paciência na promessa de Deus. Então nós aprendemos aqui com Zacarias. Ele estava aguardando em Deus, esperando na promessa de Deus. E é aqui que eu quero conversar com vocês. Até que ponto você tem fé e confiança para esperar em Deus? Nós temos que ter fé e confiança para esperar no Deus que não falha. Ele pode tardar, mas não falha, Ele é fiel. E como eu disse aqui, irmãos, tem orações que Deus responde na hora. Nós temos aqui o exemplo de Atos 12, que a igreja está orando pelo Pedro está preso, e a igreja está diante de Deus, em forte oração, derramando lágrimas e pedindo a Deus que liberasse, que soltasse o servo do Senhor, e Deus respondeu, Deus fez o milagre na hora. Mas nós temos outro episódio também, no livro de Daniel, capítulo 10, que quando Daniel está de joelhos, intercedendo pela nação de Israel, pedindo socorro, livramento, salvação, a Bíblia diz que ele colocou-se diante de Deus, se humilhou diante de Deus, mas ele precisou orar 3 semanas. A Bíblia diz que ele orou 21 dias pela nação de Israel. E quando o anjo chega até Daniel e traz a resposta de Deus, ele diz: não temas, ó homem muito amado, o Senhor é contigo. Desde a primeira hora em que tu te aplicou a te humilhar diante do Senhor, foram ouvidas as tuas palavras. A tua oração foi ouvida. Por isso eu vim para trazer a boa notícia. Mas só que tem uma coisa: o príncipe da Pérsia me segurou esses 21 dias. Deus enviou o arcanjo Miguel, para me ajudar.
e nós vencemos o príncipe da Pérsia, e eu cheguei aqui. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Tem orações, né, que Deus responde já. Tem outras orações que custam um pouquinho mais, mas isso não significa que Deus já não ouviu, ou que Deus já não despediu a bênção, e ela está vindo. Mas há uma batalha espiritual, como nos diz Daniel capítulo 10. Os principados, o príncipe da Pérsia, né, travou-se uma grande batalha com Gabriel, que era o anjo mensageiro do Senhor, e Deus teve que enviar reforço, teve que enviar Miguel, que é o príncipe, né, de todos, é um arcanjo, e veio e destronou o príncipe da Pérsia, e ele passou para trazer a resposta a Daniel. Então nós temos que entender, irmãos, nós temos que ser pacientes, né? Temos que aprender a esperar. E aqui, o texto que lemos, a gente vê este velho sacerdote, já estava velho, mas esperando com paciência no Senhor, crendo que Deus iria trazer alegria para a sua vida, alegria para o seu coração um dia. Isso era fé, confiança em Deus. Mas mesmo nessa situação, que parecia demorada, ele poderia ter desistido, né? Poderia ter parado de orar, ou dito para a esposa dele, diz, olha, minha esposa, eu acho que não é da vontade de Deus que a gente tenha filhos. Vamos parar de orar, né? Já estamos velhos, não tem condições, já passou o tempo, não dá mais. Mas não, para Deus sempre é tempo, nunca é tarde, para Ele não há nada impossível. E o cristão não pode deixar de orar, não pode deixar de manifestar fé, confiança. Deus ainda não agiu, mas Deus vai agir. Deus ainda não fez, mas Ele vai fazer. Eu tenho certeza disso. É uma certeza que eu tenho no meu coração. Isso é fé, é crer no invisível. Ele ainda não chegou, ele ainda não veio, mas vai vir, porque está na mão de Deus. Deus fez a promessa e eu creio, e para Deus não há nada impossível. Depois, meus irmãos, de 6 meses, esse mesmo anjo chamado Gabriel, ele vai visitar a prima de Isabel, que se chama Maria, e ele vai numa cidade da Galileia, lá em Nazaré, e ele visita Maria, e ele também anuncia a Maria que ela também estaria grávida, receberia, né, o dom de Deus para engravidar do nosso glorioso Salvador. Que bênção, né? Ele vai até a cidade, e ao encontro de uma virgem, e ele chega até onde ela está, e entra onde ela está, e salva ela, dizendo assim, no mesmo capítulo 1, verso 28 agora, diz assim, entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te muito, ó favorecida, porque o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar, o que significa essa saudação? Mas o anjo disse, Maria, não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. O anjo continua falando, não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem se chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o antesanto que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a tua serva, a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aleluia, que belíssima história, irmãos, é realmente boas novas. O anjo visita Isabel, depois de 6 meses vai visitar Maria, sua prima,
e também faz a promessa de um filho. Só que Maria era virgem, não havia desposado homem algum. E ela ficou até mesmo perplexa com aquela saudação. O anjo chega e diz: oh, alegra-te, ó favorecida, o Senhor é contigo. E ela fica: o que será que vai acontecer? Ficou espantada. E o anjo então se aproxima dela e diz: não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. Então ele promete que ela seria, né, a mãe do Salvador. E aí ele anuncia para ela que Isabel, a sua prima, estava grávida já de 6 meses, para aquela que era estéril. Isabel era estéril. Então, no 37 diz assim, ó: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. É com essa palavra que nós temos que ficar, irmãos. Para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Nós temos na Escritura inúmeras promessas, e é nelas que nós temos que nos agarrar, não no que dizem as pessoas, não no que dizem os homens. Nós temos que crer no que Deus diz. É no que Deus diz. Quantas promessas nós temos, irmãos, para nós que somos povo de Deus. Nós temos o Deus do impossível, para Ele não há nada impossível. Então, é possível para os homens, é impossível para os homens, é impossível para o médico, é impossível para o juiz, é impossível para o promotor, mas para Deus não é. Deus, Ele reverte a sentença. Deus é poderoso, e nós temos, como Zacarias, esperar até o último dia. Acabou o tempo, Zacarias diz: não, acabou não. Tu está ficando velho, Zacarias, esquece esse negócio de filho. Talvez alguém até disse a ele, e ele disse: não, acabou não. Eu creio em Deus, Deus é poderoso para cumprir. Deus é maravilhoso, Deus vai nos encher de alegria. E é nisso que nós temos que crer, irmãos, como Maria. Olha o que Maria faz, ela abre o coração e diz: aqui está a tua serva, que se cumpra na tua serva a tua palavra. Assim tem que ser todos nós, irmãos, amém? Sobre a palavra de Deus: aqui está o teu servo, Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Eu sou o teu servo, que a tua palavra se cumpra na minha vida. Então nós não podemos deixar de crer e nem de esperar. Nós temos que continuar fazendo o que Deus colocou na nossa mão. O grande exemplo aqui de Zacarias deve nos inspirar, irmãos. Nós não temos que olhar nem para a direita nem para a esquerda. Nós temos que nos agarrar na promessa e continuar no nosso ofício, trabalhando. A Bíblia diz que eles eram o quê? Justos e irrepreensíveis diante de Deus. Eles estavam cumprindo o seu ministério, esperando em Deus, mas trabalhando, sem sair do foco. É o que nós temos que fazer, irmãos. Embora as circunstâncias todas digam ao contrário, nós temos um Deus que para Ele não há impossível. Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Nós somos servos de Deus. Sobre nós está a promessa do Senhor. Deus é poderoso. A missionária Anaí leu aqui o Isaías 41, que é aquela palavra de consolação para todos os que estão em aflição, né? Porque eu, o Senhor, sou contigo, não temas, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, não te submergirão. Entendeu? Então nós temos inúmeras promessas. Deus está conosco em todos os momentos. Nós não podemos perder a fé, nem perder a esperança. Deus está agindo, Deus está trabalhando, e nós temos que continuar crendo no Senhor, porque a promessa dele vai se cumprir. Amém? Não haverá impossível para Deus em todas as suas promessas. Deus havia prometido para a nação de Israel o Messias, não havia? É disso que o anjo está dizendo. Para Deus não há impossível na sua promessa. Deus prometeu o Messias, está aí, está chegando o Messias. E ele é o Salvador, e ele é o libertador. Ele vai libertar a nação de Israel, ele vai trazer paz à nação de Israel, vai trazer esperança à nação de Israel. Deus é fiel, ele prometeu e ele está cumprindo. Está chegando aí o Messias, o nome dele é Jesus, e ele converterá
o coração de Israel. Deus é fiel em todas as suas promessas. Ele prometeu, irmãos, o libertador. O libertador veio. Jesus veio. E a Bíblia diz que ele já nos libertou. Lá na cruz do Calvário, ele cumpriu o seu ministério e ofereceu a sua vida ao Senhor, e com o seu sangue ele nos purificou, nos uniu com Deus e trouxe para nós libertação. Portanto, não temos que temer, nós temos que confiar no Senhor. Amém, irmãos? E continuar fazendo orações e mais orações. Por quê? Porque as nossas orações serão ouvidas. Amém? O anjo disse: olha, não, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Amém? Então nós temos que orar a Deus. O Senhor nos ensinou a quando tiver difícil, vá a Deus em oração. Nós temos lá em Mateus 21, 22, que diz assim: tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. É uma promessa. Mateus 21, 22, bem fácil de memorizar, né? Mateus 21, 22, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas nós temos que crer, Deus é poderoso. Em Isaías 38 também nós temos aquele caso do rei Ezequias. O rei Ezequias ficou muito doente. O profeta Isaías diz: olha, da cama que tu estás deitado, tu não vai te levantar. A Bíblia diz, irmãos, que o profeta virou as costas e foi embora. O rei Ezequias pegou, virou o seu rosto para a parede e começou a orar, começou a falar com Deus, e começou a chorar, e derramar suas lágrimas diante de Deus, e começou a orar e chorar, e dizer: Deus, lembra-te de mim, Senhor, quando eu andei diante de ti retamente, com um coração reto e íntegro. Lembra, Senhor, de todas as obras magníficas que eu realizei. Senhor, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que o profeta Isaías nem tinha saído lá no portão do palácio e a oração dele já tinha sido ouvida. Aleluia. Deus foi lá no coração do profeta Isaías, disse: Isaías, volta lá e diz para Ezequias, assim diz o Senhor. Aí o Ezequias volta e entrega uma outra mensagem agora. Não era uma mensagem de juízo, era uma mensagem de bênção. Aleluia. Ele disse: olha, as tuas lágrimas e as tuas orações foram ouvidas. Deus vai te acrescentar 15 anos de vida, e ainda tu vai triunfar sobre os teus inimigos, sobre os assírios. Uma promessa de vitória sobre os assírios que estavam perturbando toda a nação de Israel. Deus vai te dar saúde, ainda 15 anos mais Deus vai acrescentar, porque Deus viu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Olha o poder da oração, irmãos. Olha o poder da oração com lágrima. Deus não suporta lágrima. A Bíblia diz que sacrifício irrecusável diante de Deus é um coração contrito, um coração triste, amargurado. Este é o meio mais fácil de mover a mão de Deus. Você quer receber um milagre de Deus? Venha com o coração contrito, chore diante de Deus, lamente, reclame, peça socorro e ajuda. A mão de Deus vai se estender e vai operar na tua vida. Vocês lembram de Agar? A Bíblia diz que ela deixou o menino longe, se afastou para não ver morrer, e fez uma pequena oração e chorou, e Deus ouviu a sua oração. E Deus abriu uma fonte de água para que o menino não morresse. Deus sustentou Agar no deserto. Deus ouviu a oração daquela mãe que chorava. Deus é poderoso, irmãos. E aqui o anjo está dizendo: não temas, ó Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Deus está dizendo para nós, irmãos, nós não temos que temer, porque a nossa oração subiu e está lá diante de Deus. A nossa oração está diante de Deus. Deus ouviu a nossa oração. Nós só temos que ter paciência para esperar a bênção. O anjo vai descer, o sobrenatural vai acontecer. E nós temos que continuar crendo e confiando no Deus da misericórdia, no Deus de toda graça. É esse Deus que eu confio, meus irmãos. Amém? Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Nós estamos nesses dias, irmãos, com o coração contrito. O nosso coração está contrito, porque a nossa irmã precisa das nossas orações, precisa do nosso clamor. E um coração contrito diante de Deus é uma arma poderosa. Deus é poderoso.
E nós temos que continuar orando e crendo, e temos a certeza que Deus vai reverter a situação. Deus é poderoso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós temos o centurião Cornélio. Ele era um gentil, mas a Bíblia diz que ele orava constantemente diante de Deus. Ele tinha hora de oração, ele estava sempre orando diante de Deus. E a Bíblia diz que o anjo veio até ele e disse: olha, tu manda os teus servos na cidade de Jope, que tem o meu servo chamado Pedro. Ele está na cidade de Jope, ele está orando. Vai lá e chama ele, e ele vai te dizer palavras pelas quais será salvo tu e a tua casa. Então nós temos ali Cornélio, ele era um gentil, estava orando. Pedro, servo do Senhor, na cidade vizinha, orando. Veja a sintonia da oração, irmãos. Um orando aqui pedindo misericórdia, e o outro intercedendo como servo de Deus na cidade de Jope. E Pedro foi chamado e veio até a casa de Cornélio, prega a palavra para eles. A Bíblia diz, irmãos, que eles se reuniram todos e Pedro prega a palavra da salvação e Deus batiza todos eles com o Espírito Santo. O Espírito de Deus foi derramado ali quando Pedro pregava a palavra da salvação. Tudo por meio da oração. Veja o poder da oração, irmãos. Nós temos no Êxodo também, no Êxodo 17, aquela grande luta contra os amalequitas guerreando contra os servos de Deus, contra os israelitas. Nós temos Moisés e Arão, eles pegam e sobem ao monte e vão orar, interceder pelo Josué que estava em campo de batalha. O Israel estava guerreando contra os amalequitas e a briga estava feia, e eles achavam até que ia perder a batalha. Então Moisés e Arão e Ur subiram ao monte, e a Bíblia diz que quando eles oravam, levantavam as mãos, Israel vencia a batalha. Quando eles baixavam as mãos, Israel perdia a batalha. Isso é um sinal do poder da oração. Quando eles estavam orando, Israel vencia. Eles paravam de orar, Israel começava a perder. Eles começavam a orar, Israel começava a vencer. Veja o poder da oração, irmãos. Quando nós oramos, Deus entra na batalha. Quando nós estamos orando, nós estamos convidando Deus a guerrear por nós. É assim, a oração tem esse poder. Por isso Deus nos manda orar, porque Ele entra na peleia, Ele entra na guerra e nos dá a vitória. Deus é poderoso, não podemos deixar de orar em nenhum momento, e nem deixar de fazer o que estamos fazendo. As lutas não podem nos abater a nossa fé. Vou desistir, não vou fazer mais, muito pelo contrário, eu não vou desistir. Enquanto a vida, a esperança. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, Ele vai mudar esse quadro, Ele vai reverter essa sentença. Deus é poderoso e Ele vai responder. Nós temos que ser otimistas, irmãos, respeitando sim a soberania de Deus. Nós respeitamos a soberania de Deus, né? Oramos, pedimos, apresentamos diante de Deus nossos pedidos. O desejo do nosso coração nós colocamos no altar de Deus. Está aqui, Senhor, este é o meu desejo, eu apresento a Ti o meu desejo, mas além do meu desejo está a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor faça a Tua vontade. A vontade de Deus é soberana e Ele sempre faz o melhor. É assim que nós temos que crer, meus irmãos. Amém? Então vamos nos colocar em pé agora. Vamos usar esse recurso desta arma. A oração é uma arma poderosa. É uma arma poderosa. E vamos continuar orando uns pelos outros. Todos precisamos de oração. Vamos passar aqui à frente, irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos clamar ao Senhor agora, em especial, né, irmãos? O nosso foco agora, eu quero pedir para toda a igreja, todos nós, vamos nos unir numa corrente poderosa de fé e oração, tá? Pela vida da irmã Leonarda. Enquanto ela não sair daquele CTI, daquele hospital, nós não vamos cessar de orar. É uma batalha, porque quando a igreja ora, a mão de Deus se move.
E é para isso que nós estamos aqui unidos, né? Somos igreja, irmãos, para chorar uns pelos outros, né? Então nós vamos interceder em nome do Senhor Jesus. Está aqui o Júnior, né? A Viviane, o Vinícius, que é a família da irmã Leonardo. E vamos apresentar ao Senhor. Querido Deus, bondoso Pai, Todo-Poderoso, Tu tens o poder nos céus e na terra, Senhor. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Humildemente nós entramos mais uma vez em oração, Senhor, pedindo ao Senhor, como o Senhor nos ensina, Pai, que nós devemos sim insistir e bater. Nós estamos mais uma vez colocando a vida da Tua serva nas Tuas mãos, Senhor. Tu conheces o nosso coração, Senhor. Já sentimos falta dela neste lugar, Senhor. Ela é especial. Ela tem uma família. Ela tem um esposo e filhos. Eles precisam dela, Senhor. Como nós, a igreja também. Nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor visite-a neste momento, Senhor. Visita-o com cura, com milagre, Senhor. Que o Senhor venha fazer aquilo que o médico não pode fazer, aquilo que os enfermeiros não podem fazer, aquilo que os remédios, os antibióticos não podem fazer. Meu Deus, nós te suplicamos a Tua graça, nós te suplicamos a Tua misericórdia, Senhor. Tu és poderoso para fazer muito mais quanto o que pedimos ou pensamos, Senhor. Meu Deus, nós te pedimos nesta noite, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos diz em Mateus 21, 22, tudo o que pedires em oração, crendo recebereis. Eu creio que neste momento, Senhor, a Tua unção de cura, a Tua unção libertadora, a Tua unção poderosa que despedaça todo jugo, está descendo, está operando, Senhor. Assim nós cremos na Tua providência, assim nós cremos no Teu socorro, na Tua fidelidade, na Tua misericórdia, Senhor. Ah, Deus, Tu és o único que pode restaurar completamente a saúde do homem enfermo, daquele que está doente, daquele que está aflito, daquele que está morrendo e daquele que já morreu. Tu és poderoso, Tu és a ressurreição e a vida. Tu disses para Lázaro, depois de 4 dias, ele estava sepultado e cheirando mal, mas o Senhor disse: Lázaro, sai para fora, e ele saiu com vida, porque Tu és a ressurreição e a vida, e é o Senhor que nós clamamos, o autor da vida, o dono da vida, o Todo-Poderoso, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o demônio, os principados e potestades. É a Ti que nós clamamos, ó Senhor. É a Ti que nós apresentamos a nossa oração, porque nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, na Tua bondade, na Tua misericórdia, na Tua restauração. O Senhor converte a tristeza em alegria, o luto em riso. Vem, Senhor nosso Deus, vem contemplar-nos com esta graça. Nós te suplicamos para a glória do Teu eterno nome. Venha restaurar a saúde completa na vida da irmã Leonarda e também da sua mãe. Visita com graça de todos os seus familiares, Senhor. Nós apresentamos a Ti, em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Traz paz ao coração do Júnior, seu esposo, paz no coração dos filhos, dos seus familiares. Oh meu Deus, nós confiamos em Ti, nós esperamos confiadamente em Ti, Senhor. Temos a certeza que não vamos ser decepcionados. O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Tua seja a glória, o louvor e a adoração para sempre. Muito obrigado, Senhor. Oramos pelos demais irmãos que não puderam vir. Aonde eles estão agora, Senhor, sejam abençoados, suas casas, suas famílias, seu trabalho. Abençoa, Senhor, a todos, sem exceção. Todos os membros espalhados pelo mundo afora, que a Tua graça, Senhor, esteja sendo derramada sobre eles. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus e Te agradecemos.
Amém e amém, Jesus.